Vamos lá, meus irmãos, eu quero ler com você na palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Hoje, a nossa ordem do culto será um pouco diferente. Nós começamos no culto aqui, o presbítero Paulo leu diante de nós, Salmo de número 124, onde nos fala sobre esse poder que o Senhor tem de ser o nosso socorro, de ser uma espécie de resgatador. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, olhando para a pessoa de Jesus Cristo, para quem o Salmo de número 124 aponta. Então nós vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 45 ao 52. Eu peço que você acompanhe a leitura desse texto, onde nós vamos aprender que Jesus Cristo é, por excelência, o nosso grande resgatador. E o texto da palavra de Deus nos diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos ajude a entendermos a boa palavra dele nessa noite. Amém. Despedidas nem sempre são fáceis em nossas vidas. Nem sempre é fácil nos despedirmos de quem nós amamos muito, de quem a gente gosta. Lembra daquela viagem para visitar alguém que você ama muito, distante, que já havia um tempo que não via, e aí você chega nos primeiros dias, é alegria pura, é a comida boa que te oferece, vai passear nos lugares, conhece coisas novas, muita diversão, e os dias vão passando, e a diversão parece que não tem limite, e nós vamos nos alegrando na presença de quem nós amamos. O fato é que nós vivemos dentro de uma realidade que nem tudo são férias. Não dá para viver de férias a vida inteira. Não dá para viver no gáudio para sempre. É preciso uma hora findar esse momento. E quando ele vai chegando, o coração vai apertando. E nem sempre a gente quer ir embora. Em alguns casos, quando é em grupo, quando é uma família viajando, precisa alguém se levantar, tomar a dianteira e falar assim: olha, é hora de irmos embora, vamos arrumar as malas, vamos pegar a estrada e voltar para a nossa realidade. A gente tem que voltar. Alguém às vezes precisa assumir esse tipo de liderança para que esse tempo chegue ao fim. É justamente isso que a gente percebe no texto, nos primeiros versículos aqui. Jesus Cristo está sendo seguido por uma grande multidão, e eles estão em festa, eles gostam da presença de Jesus, eles querem estar perto de Jesus, porque perto desse mestre eles têm felicidade, eles têm alegria, têm a esperança renovada, ele fala coisas boas, ele alegra o coração das pessoas, perto dele não tem espaço mais para tristeza, e eles não querem sair de perto de Jesus. Mas Jesus mostra para eles que essa não é a realidade, eles precisam dar continuidade à vida deles também. E um outro dado importante que nós aprendemos no Evangelho de Marcos é que Jesus Cristo não está preocupado com a multidão seguindo.
O foco dele é nos discípulos. E você percebe que nos primeiros versículos, Jesus Cristo está provocando uma separação, uma despedida. É só você olhar no versículo 45 e você vai perceber isso aí. Quando aparece esse verbo compeliu, ele na língua grega tem um sentido muito forte, que é como quase que pegando alguém pelos braços e arrastando e falando, vamos embora. Está dizendo que ele compeliu seus próprios discípulos para irem para o barco e deixá-lo sozinho, despedindo a multidão. E a pergunta é, por que Jesus Cristo não aceitou os seus discípulos ficarem com ele, despedindo a multidão? Qual seria o problema? Por que ele quis ficar sozinho? E certamente seria para evitar um grande problema. Talvez essa multidão pudesse se rebelar, vendo uns poucos ao lado de Jesus. Já imaginou? Imagina essa cena. Jesus Cristo fala para todo mundo, fala assim, pessoal, é hora de vocês voltarem para casa, viu? Podem ir embora. Mas só que vai ficando uma dúzia ali ao lado dele que não sai. E aí um ou outro poderia olhar para aquela cena e falar, peraí, eles são melhores do que a gente? Por que eles podem ficar e a gente não? Por que nós temos que ir? Todos, o senhor não gosta mais da gente? Enjoou da gente? Em que eles são melhores do que nós? Problemas dessa natureza certamente haveriam. E Jesus Cristo sabiamente fala com os seus discípulos e obviamente por causa da força desse verbo, os discípulos não queriam ir. E é como se Jesus Cristo os empurrasse, fala, pode ir embora. Vai ficar só eu aqui e eu despeço o pessoal. E assim ele fez. E assim ele fez. Os discípulos foram para o barco e Jesus Cristo fica com a multidão. Agora imagine, ele fala assim, ô João, ô Zé, ô Tião, vai, até mais, até a próxima, pode ir para sua casa. E o pessoal vai indo, e vai indo. Essa é a multidão que havia sido alimentada por Jesus há algumas horas atrás, que estava faminta, e ele desafia os discípulos a pegar alguns pães e peixes e distribuir entre todos, a multiplicação dos pães e dos peixes. E esses agora são dispersos, despedidos, para que voltem para suas casas. Quando Jesus Cristo se despede deles, então nós chegamos no primeiro detalhe desse texto, que eu quero levar vocês a pensar no porquê que ele é de fato o nosso grande resgatador. Porque essa separação, ela não é por acaso. Essa separação é proposital. Jesus Cristo fez isso porque ele quis. Estava dentro dos seus planos. Estava dentro do seu projeto. Ele separar-se desses seus discípulos, principalmente, para poder mostrar para eles que ele é um grande resgatador, não um, mas o grande resgatador, e que pode fazer isso em toda e qualquer situação, não apenas em bonança, mas na pior das crises em que os discípulos estivessem se encontrando. Jesus Cristo está disposto aqui a mostrar o seu poder como aquele que pode nos alcançar com a sua graça e a sua misericórdia nos momentos caóticos em que nós enfrentamos. E por conta disso, ele precisa então provocar esse distanciamento nesse momento aqui. E o que ele faz quando consegue, por um lado, despede os seus discípulos, para o outro, a multidão, ele fica sozinho, ele vai orar. Os comentaristas, e a maioria deles, os sérios, estão em acordo em mostrar que esse tempo de oração aqui de Jesus, onde Marcos mostra pontualmente no seu evangelho, são momentos em que Cristo vai para diante do Pai para reafirmar o seu ministério, o seu chamado. Provavelmente esse foi o momento onde ele, diante do Deus Pai, ele diz, eu não estou preocupado em ser seguido por uma multidão. Eu não sou um libertador político que está em busca de ser seguido por grandes multidões. Eu estou interessado naqueles que o Senhor mesmo escolheu para andar comigo.
É deles que eu tenho que cuidar. É com eles que eu tenho que andar. É a eles que eu preciso preparar. E o Senhor Jesus gasta tempos, horas, provavelmente entre 4 a 5 horas nesse tempo de oração. E quando ele retorna, ele está sozinho na beira do mar. Ele se encontra. Ele despediu essa multidão que anteriormente foi aquela que foi alvo da sua compaixão e da sua misericórdia quando precisaram de alimento. Ele demonstra que não precisa de multidões ao lado dele. Ele quer alinhar-se o tempo todo com a vontade do Pai, com o projeto do Pai. Ele quer preparar esses discípulos. E agora, quando eles obedecem ao mandato do Senhor, ele fica nessa praia sozinho, aproveita um tempo para orar, para reafirmar o seu chamado diante de Deus e confirmar dentro do seu próprio coração que não são as grandes multidões o alvo da nossa vida, mas o projeto de Deus, ainda que seja com uma dúzia de pessoas, porque ele não é um libertador político, ele é um libertador espiritual. Ele não veio para trazer esperança diante do Estado de Roma. Ele veio para trazer esperança diante de um mundo em trevas. E é isso que os discípulos precisavam aprender. Agora vejam que depois desse tempo de fortalecimento em oração, quando ele retorna desse tempo, o barco já estava lá no meio do mar. Já estava longe. E além disso, mesmo diante da escuridão, porque a quarta vigília é o horário que compreende das 3 até as 6 da madrugada, então é um momento muito escuro, e na beira de uma praia, naquele tempo em que iluminação não era como as de hoje, pode considerar que estava muito escuro, a escuridão estava dominando. Mas aqui está um dos focos de Marcos, em nos mostrar que esse, para quem nós estamos olhando nesse momento, que é Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, que tem poder sobre todas as coisas, e não há escuridão que tenha o poder de encobrir qualquer coisa diante dos seus olhos. Ele enxerga tudo e todos, em toda e qualquer situação. E quando ele está aqui na beira do mar, Marcos é enfático ao dizer que o barco já estava no meio do mar. Eles gastavam, era um mar pequeno, ele tinha aproximadamente uns 14 quilômetros, e demorava em torno de no máximo 8 horas para ser atravessado. Provavelmente eles já estavam navegando umas 4 ou 5 horas. Então, é para mostrar a força da distância em que eles estavam. Não eram apenas 200 ou 300 metros. Era muito mais. E Jesus Cristo os viu em apuros. Jesus Cristo os viu com muitos problemas. E aqui é que a gente entra no segundo ponto dessa narrativa. Primeiro, Jesus Cristo se retira para orar. Despede as multidões, os seus discípulos para um lado, a multidão para o outro. Ele fica sozinho e vai orar. E agora nós entramos no segundo ponto. E quando ele volta para a beira do mar, os discípulos estão enfrentando problemas. Eles estão em apuros. Apenas o evangelista Marcos mostra esses detalhes para a gente, porque ele escolhe as palavras de uma maneira muito cirúrgica. E é possível entendermos por umas 3 vezes no evangelho aqui, que todas as vezes que os discípulos saem de perto de Jesus, todas as vezes que eles se afastam de Jesus, eles se envolvem em problemas. Eles entram em apuros. Todas as vezes que eles ficam longe de Jesus, a tranquilidade os abandona. E os problemas os alcançam. Sozinhos, eles ainda não conseguem caminhar. Eles ainda não estão preparados para essa caminhada sem a presença de Jesus ao lado deles. E a intenção de Marcos é mostrar que esse Jesus, o Filho de Deus, tem poder e autoridade sobre todo o universo, que ele mesmo
a segunda pessoa da Trindade participou na construção de tudo. E é justamente por causa desse poder e dessa autoridade que ele consegue ir em busca dos seus discípulos andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Imagine essa cena. Ele volta, está sozinho, ele tem aquele olhar que, em uma linguagem mais do nosso tempo, aquele olhar biônico, que consegue enxergar bem longe, ver os seus discípulos em perigos de morte. Ele não tem muito o que pensar. Como que eu vou fazer para ir até eles? Como que eu vou poder ajudar? Ele simplesmente sai andando por cima da água e vai até eles. Especialmente no período do iluminismo, começou a surgir grandes movimentos que tinha como alvo até mesmo principal esse evangelho de Marcos, que é o que mais registra os milagres de Jesus Cristo. Os chamados racionalistas se levantaram para destruir toda e qualquer possibilidade de milagres dentro da nossa realidade, porque tudo aquilo que a ciência não pode explicar, não pode ser aceito por gente racional como nós. O argumento gira em torno disso. Você é uma pessoa inteligente. Você sabe que esses dois elementos aí não conseguem, o corpo humano não tem a mesma densidade que a água. Então, o que acontece? Quando um corpo está sobre o líquido, a tendência é que ele afunde. Isso é explicado dessa maneira pela ciência. Então, se isso é improvável cientificamente, se isso é impossível, eles tinham que encontrar uma outra maneira para explicar Jesus Cristo indo até os seus discípulos. E grandes alucinações surgiram para explicar. Talvez você já tenha escutado uma delas, que Jesus Cristo, não é que ele tenha andado sobre o mar, é porque ele era um grande conhecedor daquela região e ele sabia o famoso caminho das pedras. Já ouviram esse ditado? Quem sabe o caminho das pedras não afunda. Ele sabe os locais onde tem pedra, então ele vai pisando as rochas, a água simplesmente é uma florzinha por cima. Outros chegaram a dizer que era uma região que Jesus Cristo conhecia, que tinha uma grande bancada de areia. Então Jesus Cristo foi por esse caminho, por esse trajeto, até conseguir chegar no lugar em que os discípulos estavam. Isso para tirar de cena a ideia de milagres. Mas nós sabemos que não foi assim. Nós sabemos que estamos diante do Senhor, o Criador, que participou de toda a obra da criação. E sendo Ele o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, construtor desse mundo, de todas as leis que regem esse mundo, Ele também tem poder e autoridade para alterar, se Ele quiser, uma lei que Ele mesmo criou. Somente o Senhor é quem pode fazer isso. Alterar uma lei que Ele mesmo criou. É por isso que diante dessas possibilidades, em que os racionalistas colocam para tirar de cena a ideia de milagres, nós preferimos acreditar na segunda pessoa da Trindade, igual a Deus Pai em poder, que tem autoridade para fazer o que Ele quiser, no mundo que é dele, que Ele mesmo criou. E Jesus fez isso, não foi em um tempo de bonança, não. Não foi em um tempo tranquilo, não. Jesus Cristo fez isso, foi no meio de uma tempestade, quando seus discípulos estavam sendo vencidos pela força do vento. É justamente nesse momento que ele aparece para ser o auxílio que os seus discípulos precisavam. Ele aparece não é em um tempo calmo, ele não aparece em um dia claro, ele aparece em um dia escuro, quando seus discípulos estavam sendo vencidos.
A ideia, quando fala que o vento era contrário a eles, traduz justamente esse sentido para nós. Eles eram incapazes de continuar essa jornada. Eles eram incapazes de continuar navegando. O vento era muito mais forte do que eles. E você se lembra que eu disse no início que esse não foi um momento do acaso? Foi um momento proposital. Foi o Senhor que quis que eles estivessem no meio do mar, naquela hora e diante daquele apuro. Tudo isso fazia parte do grande plano arquitetado por Jesus. E a pergunta é, por quê que Jesus planejou isso? Será que ele gosta de ficar testando a gente? Será que ele gosta de ficar vendo a gente passar medo? Será que ele gosta de ver a gente assim em apuro, sofrendo? Imagine mais uma vez, vamos construindo essas cenas na nossa mente. Eles estão lá e como experientes naqueles dias, principalmente conhecedores daquele mar, e vendo aquele vento muito mais forte do que eles, e certamente teria o poder de despedaçar o barco em que eles estavam, e eles seriam afogados. Então, por um lado, talvez alguns estivessem ali já fazendo aquela última oração, né, entregando-se para o Senhor. E aí, por outro lado, eles veem alguém se aproximando de madrugada. É um vulto. E aqui o texto nos diz que eles ficaram com muito medo, aterrados aqui à vista dele, significa aquele medo de gritar mesmo. Eles já estão com medo da morte. E agora parece que não apenas vão morrer, mas já vem alguém, um espírito aqui, para aterrorizá-los, para que eles morram da pior maneira possível. É essa a ideia que dá para a gente construir aqui. Eles estão gritando de medo. E como eu disse, Jesus Cristo quis isso. Para quê? Para mostrar aos seus discípulos que Ele é de fato o grande resgatador, que salva e que liberta, não apenas de coisas fáceis e simples. Ele salva e Ele liberta até da pior tempestade. É isso que Ele quis mostrar para os seus discípulos. E é por isso que Ele se revela diante do grito, do medo e do pavor. Ele diz, tem de bom ânimo. Imagina esse desafio dele. Todo mundo com medo de morrer. Pensando que tem um fantasma na frente. Eu não sei por que gente viva tem tanto medo de quem já morreu. Né? Não sei por quê, mas isso é antigo. Às vezes você encara qualquer pessoa, não tem medo de ninguém. Mas se fala da possibilidade de alguém que já morreu aparecer para você, aí o pavor toma conta. Isso é antigo. Então eles já estavam nessa situação. E Jesus Cristo pede para eles terem alegria, ter bom ânimo, regozijar. Como que isso é possível nessa situação? Como que eles poderiam regozijar? Como que eles poderiam se alegrar nos últimos momentos em que parecia que viveriam? É aqui que Jesus Cristo desfere esse seu brado vitorioso. Sou eu. Essa é uma simples frase, mas que é entendida como o nome, principal nome do nosso Senhor. Foi essa mesma palavra que ele disse para Moisés, quando ele chamou Moisés para libertar o seu povo da escravidão no Egito. Lembram-se das condições em que o povo estava sofrendo, estava em uma calamidade. E o Moisés sendo chamado pelo Senhor e querendo encontrar justificativas para não aceitar a missão,
Quem que eu vou falar para as pessoas que é o Senhor? E ele disse: diz que eu sou te enviou. É a mesma palavra que Jesus Cristo fala agora para os seus discípulos. Sou eu quem está aqui com vocês. É por isso que vocês podem ter alegria. É por isso que o ânimo de vocês pode ser renovado. Eu sou o libertador de vocês. Eu vim resgatar vocês. Eu vim para ser o auxílio de vocês. Eu sou o auxílio que vocês precisam nesse momento de caos, de medo e de pavor. É de mim que vocês precisam. E eu estou aqui. E notem que o texto diz para nós que ele chama os discípulos para ter ânimo, se apresenta, se revela, mostrando quem ele é. E dá uma ordem para eles não terem medo. Agora não precisa mais ter medo, que eu estou com vocês. Versículo 51 nos diz que ele subiu para o barco para estar com os discípulos. É uma força que traduz para a gente a ideia seguinte: alguém que está com você é aquele amigo, camarada, aquela pessoa em quem você pode confiar, que no seu momento de angústia, ele simplesmente assenta ao seu lado, coloca o braço nos seus ombros e diz: vamos caminhar junto. Eu estou com você. Não abro mão. Nós vamos juntos. Não importa a tempestade que esteja. Mas imagine que agora, quando Jesus Cristo subiu no barco, o vento ainda era presente. Quando Jesus Cristo está com eles agora, quando Jesus Cristo se aproxima deles, é que o vento cessa. Para nos mostrar que Jesus Cristo, a presença dele, traz de volta a paz e a calmaria que a gente tanto precisa. Todas as vezes que a gente fica longe dele, o caos vem. Todas as vezes que nós nos afastamos, as tempestades vêm. Todas as vezes que nós não valorizamos e não buscamos a presença de Jesus, nós somos envolvidos por grandes tempestades na vida. Somente quando ele vem para o nosso lado. Porque é ele quem se direciona a nós. Ele permite que esse afastamento aconteça. Ele permite que ventos fortes nos alcancem. Mas ele mesmo vem nos resgatar no meio das tempestades. Para dizer que ele continua sendo Deus forte, poderoso, o nosso libertador. E que nele nós podemos ter segurança, e segurança verdadeira. Eu pude aprender coisas dessa natureza durante esse tempo. Em que eu creio que o Senhor permitiu esse afastamento, digamos assim, de todos nós. Estou dizendo que esse Deus que é onipresente, não estou falando que ele mesmo se separa, não é dessa ideia. Estou dizendo, é daquilo que eu e você provocamos na nossa própria vida. Situações em que nós nos sentimos totalmente sozinhos. E não há no que segurar. Eu pude ajudar muitas pessoas que aprenderam que nesse tempo, pessoas que andaram muito tempo com Deus, e aprenderam que não passavam de religiosos. Pessoas que nunca haviam experimentado de fato a presença de Jesus Cristo. E talvez você tenha chegado a conclusões dessa natureza. Porque pessoas durante esse tempo em que o simples fato de não podermos congregar é simples porque ele não nos impede da comunhão com o Senhor, embora seja algo que nos traz prazer, alegria e regozijo.
Se nós não pudéssemos nunca mais nos encontrarmos aqui nesse mundo, isso não significa que nós estaríamos separados na eternidade, de forma alguma. Mas uma situação como essa fez com que religiosos se afundassem no medo, no pavor e no terror da morte. Porque nunca tinham conhecido o Deus que liberta, não apenas em uma madrugada, como fez com esses discípulos. Ele é o Deus que nos libertou de uma escuridão muito maior. Ele nos libertou do império das trevas, para nos transportar para o reino de amor. Não foi de uma simples escuridão. Ele é o Deus que já nos libertou daquilo que realmente poderia colocar pavor no nosso coração, que é o lago de fogo. Não será lá o destino daqueles que amam e que andam com o Senhor. Então nós não temos o que temer nesse mundo. Não há o que temer. Aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Nós temos o grande resgatador, que no meio dessa tempestade que ainda persiste no nosso contexto, é o mesmo que hoje ainda passa para dizer: eu sou, está aqui com vocês. Eu não vou deixar vocês. Eu não vou abandonar vocês. Esta é a boa notícia, que esse nosso Senhor sempre agirá com misericórdia, com graça e com amor, para nos resgatar nos momentos de pavor e de medo que assolarem a nossa vida. E porque Ele é esse nosso resgatador, é que nós precisamos louvá-lo. Nós precisamos adorá-lo. E hoje eu tenho certeza que talvez você faça isso. Talvez com uma empolgação diferente, jamais experimentada por você. E foi por isso que nós mudamos a ordem do culto de hoje, propositalmente. Porque eu queria levar você a reconhecer que nós estamos diante de um resgatador, de um libertador, que tem poder, que tem autoridade sobre todo esse universo. Nada fugiu do controle dele, nada fugiu das suas mãos. As rédeas ainda estão nas mãos dele.